Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Nath Rabelé, eu sou terapeuta e especialista em empreendedorismo e marketing digital voltado para terapeutas holísticos. E hoje eu tô aqui para te ajudar a dar um salto quântico na sua carreira. Lembrando que esse aqui ele é um aquecimento para o evento A Nova Era das Terapias Holísticas. O aquecimento é uma série de lives que a gente preparou para o evento principal, que é um evento online gratuito, que vai acontecer semana que vem, já vai ser nos dias 20, 22 e 24 de janeiro. E aqui eu vou te dar um gostinho do conteúdo incrível que você vai encontrar no evento, mas já vou te dar muito conteúdo legal aqui, tá? Então hoje, além de te ajudar a te preparar, né, a você aplicar tudo na prática. No evento A Nova Era das Terapias Holísticas, você vai ver o caminho para transformar muitas vidas e triplicar a sua renda com terapias holísticas. Então, se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio. E hoje, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares do terapeuta digital. Que seriam esses pilares? Branding, marketing digital e inteligências artificiais. Então, bora lá que eu vou falar um pouquinho de cada um desses pilares, tá? Esses 3 pilares, eles são as bases essenciais para qualquer terapeuta, tá? Mesmo que você não planeje atender de forma virtual, né? Mesmo que você queira fazer os seus atendimentos presenciais, seus eventos, seus retiros, é importante para o terapeuta porque os seus possíveis clientes estão online. E você também, no caso, né? Então, a vantagem de ser um terapeuta digital é poder encontrar clientes do mundo todo. Então, mesmo que você não fale outro idioma, não tem problema, porque sim, existem brasileiros, portugueses e pessoas que falam português espalhados pelo mundo todo. Então, você consegue sim atender pessoas que estão no mundo todo, né? Então, além de você poder trabalhar no virtual e atender pessoas do mundo todo, você também tem a possibilidade de fazer os seus trabalhos presenciais em outras cidades, em outros países, ou seja, também em qualquer lugar do mundo, né? Então, o digital, ele te dá essa liberdade geográfica e também te dá a liberdade financeira. Porque quanto mais afinados nas ferramentas digitais vocês tiverem, maiores vão ser os seus ganhos. E isso vale muito, mesmo para quem não tenha nenhuma experiência em tecnologia. Vocês vão vendo que, né, é mais simples do que você imagina. Então, para começar a falar um pouco, né, o primeiro pilar é o branding. O que é o branding? O branding é você construir uma marca pessoal, autêntica, alinhada com seus valores espirituais, com tudo que você acredita, né? O branding, ele vai aumentar a sua credibilidade e atrai clientes que se identificam de como você pensa, né? Eles se identificam com a sua forma de pensar, com as suas ideologias, com o que você traz, tá? O marketing digital, que é usar as ferramentas, né, como o Facebook Ads, o Google Ads, para atrair os clientes ideais. Isso vai te gerar resultados rápidos e mensuráveis, né? Porque você vai aumentando a sua base de clientes. E o terceiro, que são as inteligências artificiais, que você pode usar para automatizar tarefas e para otimizar os seus processos. 2 ferramentas que eu trouxe aqui para falar hoje com vocês, que é o ChatGPT, que todo mundo conhece,
porém a gente vai falar um pouco sobre alguns tipos de prompt, né? Como trazer isso para te ajudar nos seus trabalhos que você tem que fazer no dia a dia. E o Canva Magic, né? O Canva também é o queridinho aí que muita gente conhece. Essa ferramenta ela tem a gratuita e o Pro. Eu super indico você assinar por mês, porque ela vai te ajudar a fazer um monte de coisa, né? Eu amo essa ferramenta, uso bastante diariamente ela. E agora, né, nos últimos tempos, ela lançou o Canva Magic, que é o quê? São várias ferramentas de inteligência artificial para você editar a imagem, né? Você consegue recortar o fundo com facilidade, você consegue tirar um elemento da imagem, colocar outro elemento nessa imagem, mudar cores, criar imagens, enfim, dá para você fazer muita coisa, até com texto você consegue pegar uma imagem que já tem o texto pronto ali, tirar esse texto que está na imagem e traduzir ele, né? Pegar um texto, uma imagem já com texto de outro país para pegar como referência. Então o Canva ele vai te ajudar bastante. Depois, em algum outro momento, eu vou trazer algumas aulas aí falando um pouco mais da ferramenta, como que você usa, né? E aí você, com a inteligência artificial, economiza tempo e ainda permite que você foque no que realmente importa, que é o quê? O seu trabalho terapêutico, né? Então, essas ferramentas, elas vão te auxiliar. E o que é branding, né? O branding, ele não é só você criar a sua identidade visual. Ele tem, sim, a parte da identidade visual. Porém, em primeiro lugar do branding, é você definir a sua missão, seus valores, o seu nicho, como a gente já escuta muitos anos atrás, o básico do marketing. Só que é muito mais profundo. É tipo, qual que é o seu propósito? Por que que você faz o que você faz? Por que que você escolheu as terapias que você escolheu? Quais foram as transformações que esse caminho ele trouxe para você? E o que esse caminho tem trazido para outras pessoas também? Então é como se a gente começasse a escrever um livro, uma história. O branding ele conta tudo sobre você, sobre o que você faz, o seu propósito, suas ideologias, como que você beneficia o mundo e outras pessoas. E aí, depois disso, que é a sua identidade, né? Você ter a sua identidade bem firmada, é você saber a identidade do seu possível comprador, que a gente chama de avatar, que é o seu público-alvo. Quem são? O que eles comem? Onde eles estão? Que tipo de sonhos eles têm? Que tipo de pensamentos eles têm? Quais são as dores que eles passam? Quais são os desafios? O que eles fazem quando vão sair com a família e com os amigos? Né? Então, quanto mais profundo também você souber com quem você está falando, mais fácil fica você oferecer e falar sobre os benefícios da sua identidade, do seu propósito. Né? Então, por isso que eu falo que o branding é tão profundo. Por que você tem tanta fluidez para falar com seus amigos, com a sua família? Porque você conhece eles profundamente. Então a conversa ela flui, você fala de uma forma de uma comunicação em que eles entendem. Então é a mesma coisa com seu possível cliente. Se você começa a falar de um monte de técnica difícil, de um monte de nome complexo, dependendo de qual é o seu avatar, né? Se não for uma pessoa que, né, se você, por exemplo, falar com escritores, né, ou você está falando com pessoas que querem falar mais sobre cultura, mais sobre inteligência, né? Aí você pode trazer nomes complexos, porém, se você está querendo atingir pessoas mais simples,
E você fala nomes muito complexos das terapias, né, e de formatos que às vezes no nosso mundo holístico para a gente é comum. Alguns nomes, algumas palavras. Porém, de repente, se o seu público-alvo não sabe o que é, ele não vai se identificar. Então, no brand é importante a sua identidade, seu propósito está bem definido e também o propósito do seu público-alvo e quem são a fundo. Não só aquela parte demográfica, quantos anos tem, né, qual é o gênero. É passar dessa parte e realmente aprofundo, né, mergulhar de cabeça nessas duas identidades. E aí tem uma terceira. A terceira é do que você oferece. É uma terapia, duas terapias, é um combo que você faz, né? Porque eu sei, pelo menos aconteceu isso comigo, com muitos terapeutas que trabalham comigo, né? Geralmente a gente não tem uma só formação, né? De repente a gente, quando entra no mundo das terapias, desse conhecimento, a gente vai estudando um aqui, depois outro ali, a gente vai se aperfeiçoando, se aprimorando. E é importante depois você pegar isso e colocar tudo num papel e ver como que essas terapias elas se conectam uma com as outras. Como que você poderia oferecer isso tudo para uma pessoa? Então você também tem que saber a identidade do seu serviço, do seu produto. Boa noite, querida! Quanto mais você souber profundamente qual é a lista de benefícios, né? Além da parte técnica que a gente gosta bastante de estudar, né, das terapias, é saber qual todos os tipos de benefícios que elas trazem para você conectar lá com aquela identidade que a gente falou do avatar. Para você entender, quando você entender os problemas que eles estão passando, você saber dar essa combinação. Como eu posso ajudar a resolver esse problema? E falar mais sobre os sonhos e as dores do seu cliente do que da terapia em si. E não estou falando que não pode falar, não. Eu acho que a gente pode falar sobre as terapias, né? O nome da terapia. Tem muitas terapias novas que eu vou descobrindo nesse meio do caminho e que até para mim é novidade, né? Imagina para o cliente, para a pessoa que na verdade está se descobrindo e não sabe muito bem essa linguagem, essa comunicação de terapeuta. Então é muito mais fácil você conseguir conectar com as pessoas quando você fala sobre ela, não sobre você, não sobre as suas terapias, mas sobre o que ela quer, qual sonho que você consegue ajudar ela a chegar mais perto, qual problema que você ajuda a resolver, qual dor que você auxilia. É pegar nisso. Tá? Então, por que o branding ele é a base, é o primeiro pilar? Porque a gente só vai passar lá para o marketing, para o tráfego, para a inteligência artificial, quando você tiver essa base bem formada. Por quê? O que muitas pessoas falam? Ah, mas eu já tentei o tráfego, tentei captar clientes, mas não consigo. Porque primeiro você precisa se conectar com as pessoas. Outra, vocês têm que saber exatamente o que elas gostam de assistir, o que gosta de comer, onde que vai, cadê ela? Para aí sim você usar as ferramentas como auxílio para você chegar mais rápido. Eu vejo, por exemplo, o tráfego pago como panfletos. Lembra que antigamente as lojas, né, elas contratavam pessoas, panfleteiros, para ficar entregando o panfleto na rua. Você, né, entregava aleatoriamente para quem passava aquele panfleto. O tráfego, você consegue enviar 1.000, 2.000, 10.000 panfletos por dia. E você não precisa entregar no aleatório, porque se você entregar no aleatório, você vai gastar o seu folheto com uma pessoa que não está procurando aquilo. Então é você gastar esse folheto
com aquela pessoa que de repente já está te buscando, porque o algoritmo sabe o que as pessoas estão buscando. E às vezes ela não está buscando exatamente ali psicoterapia. De repente ela não sabe, nem sabe o que é. Porém, você sabe como que a psicoterapia pode ajudar ela. Então, é falar com essa simplicidade. Então, lembrando, branding é identidade, a sua identidade, seu propósito, identidade do seu avatar, né, do seu público-alvo, a identidade dos seus produtos, das suas terapias, dos seus serviços. E aí, por último, é que a gente fala da identidade visual, que muita gente pensa, né? Falou de branding, falou de marca, já pensa logo em logo, em cores, em fonte. Para você ver que esse é o último pilar, que é importante sim, que a gente sabe, né? Que cada cor ativa uma emoção, com cada tipo de fonte você traz também uma forma da comunicação. Então, a identidade visual, ela é importante sim, porém vocês veem que não é a base, né? Ele é esse quarto pilar do branding. E aí sim, quando o branding está bem formado, que é essa base toda, é que você consegue começar a usar o marketing digital, tá? Porque na verdade, essa base, ela já está dentro do marketing digital, né? Quando a gente começa a aprender sobre marketing. Essa é a base bem firmada, porque você construir um castelo de areia, ele cai. Foi o que eu falei, não adianta você distribuir panfleto para um monte de gente que vai jogar no lixo o seu panfleto, né? O panfleto virtual, tá, pessoal? Quem tá chegando aqui agora não entendeu o bonde andando. Então, aí sim, você já sabe ir lá na ferramenta, né? Você já sabe que você precisa fazer post, que você precisa fazer reels para falar diretamente com o que o seu avatar quer escutar. O que ele quer escutar? Primeiro a gente fala o que ele quer escutar e depois entrega o que ele precisa. Porque precisa conectar. Não tô falando para falar mentira que é o que ele quer escutar, não. Mas é falar sobre a vida dele, não a sua. Aí você fez lá o seu post, você fez um reel baseado nisso. Aí você pode usar o YouTube, fazer um vídeo longo, que aí quanto mais tempo a pessoa passa com você, também ela mais se sente confortável em pensar, poxa, eu acho que essa pessoa pode me ajudar. Que tipo de terapia? Qual é o serviço dela? Eu acho que ela pode me ajudar. Então, quando você... Porque aí você vai saber também quais são os desafios dessa pessoa. Porque aí no meio dessa conversa que você está fazendo, no meio do seu conteúdo, você já pode tirar, né, essa objeção. Por exemplo, a pessoa, né, tem objeção de que nunca fez terapia, então isso não é para ela. Então você pode trazer uma consciência de serviço falando da terapia de uma maneira simples e falar, olha, pode ser mais simples do que você imagina. Olha aqui como que é uma sessão de terapia que a gente faz aqui e mostrar um pouco. Então, aí criando consciência nessas pessoas. Lembra que essas pessoas que talvez que você esteja procurando, né, que cada um sabe quem é aqui o seu público-alvo, o seu avatar, ela pode ser você lá do passado que não conhecia nada disso. Você não conhecia esse mundo holístico, você não conhecia as terapias. Pode ser que você seja o seu avatar transformado. Como que você era antigamente? Então você não tem que falar com as pessoas como fosse você estivesse falando com o eu de hoje, mas sim como você falaria com o eu do passado. Quando eu penso que eu estou ensinando algo para as pessoas, eu penso como eu falaria para a Nath do passado que esse passo aqui pode ser interessante para ela fazer, que vai ser mais rápido, né? Que vai ser mais assertivo. Então a gente fala, se a gente já é o nosso público transformado, em pensar que um monte de palavra que a gente fala
não é entendido por todo mundo. Às vezes eu falo com a minha mãe fala: o que você está falando? De malha quântica? O que é quântico? Enfim, né? Pra gente é comum. E aí, dentro do tráfego também, do marketing, né? Tem essa parte orgânica de postar, de comunicar, de conectar. E aí, quando a gente fala do tráfego pago, que eu falei lá do panfleto virtual, aí sim você consegue dizer para a plataforma: olha, a pessoa que eu estou procurando está aqui nesse lugar, nessa cidade, nesse país ou nessa rua. Ela gosta de tal e tal filme, ela está procurando como expandir a consciência, ela está passando por uma traição ou teve um trauma, um luto. Você consegue falar toda essa informação para a plataforma. E o algoritmo não está querendo fazer mal para ninguém. Que o pessoal fala: ah, não, comigo não dá certo. Pode ter certeza que você não está fazendo alguma coisa certa. Tem alguma coisa errada. Porque o algoritmo, na verdade, as plataformas, elas querem e precisam que você invista para que eles ganham também, né? Eles ganhem também. Então não tem ninguém conspirando contra você, tá? Então se você conseguir colocar toda essa informação lá dentro da plataforma, o que vai acontecer? Ela vai começar a mostrar para as pessoas que têm interesse no que você está falando, né? Ou seja, você mesmo, eu tenho certeza que todos os dias você tá aí rolando o feed e você vê coisas que te interessam, porque o algoritmo sabe. Quantas vezes a gente não falou: eita, esse celular tá me filmando, esse celular tá escutando o que eu tô falando, porque ele tá me mostrando uma coisa aqui que eu acabei de falar, né? Ou pesquisei, porque ele vai começar a mostrar. Deixa eu ver, boa noite, tudo bem? Mestre Cogumelo, adorei, olha só, hoje eu tô aqui com a Bruxa Mystic, a camiseta da minha loja, Emana, em homenagem aos cogumelos. Então, boa noite para você, deixa eu ver, para quem tá iniciando um Instagram novo, que tipo de publicações mais educativa que sugere? Então, existem 3 níveis de consciência que a gente falou do seu avatar, né? Existe o topo, existe aquela pessoa que já sabe que quer aquilo que você está oferecendo, né? Vamos supor aqui que você oferece. Vou pegar aqui um exemplo diferente para eu não ficar dando sempre os mesmos exemplos, né? Meditação arcturiana. Pode ser que tenha uma pessoa que está procurando lá direto meditação arcturiana. Esse é um nível de consciência. Nesse nível de consciência, você vai falar assim: com a meditação arcturiana, você se conecta com tal e tal e tal energia. E você sente tal e tal benefício. Então você faz um post, né, uma publicação técnica, direta, falando sobre aquilo. Aí tem aquela pessoa que está no meio do funil. Essa pessoa, ela não tem consciência, ela não sabe o que é a meditação arturiana. Então você precisa falar assim: se você está sentindo alguns sintomas como dor de cabeça, insônia nos últimos dias, você sabe que pode ser a transição planetária e tal alinhamento astrológico. E a meditação arturiana pode te ajudar? Olha só, a pessoa ela não sabia, você começou a criar uma consciência para ela ir para o outro nível de consciência. E aí tem aquela pessoa que, tem a pessoa que já sabe que você está procurando, tem a pessoa que ela sabe que tem esses sintomas e você cria consciência para ela que aquilo pode ajudar ela, e tem a terceira pessoa que é um nível de consciência ainda muito longe, que a gente chama do topo do funil.
ela não sabe o que é a terapia que você está oferecendo, ou seja, não sabe o que é meditação arturiana, ela não sabe, ela não tem consciência que ela está passando por aquele problema. Por exemplo, você pode fazer lá no meio do funil, falando assim, para você que tem ansiedade, né, meditação arturiana pode ser muito boa para você. Só que a pessoa que está nesse nível de consciência aqui, ela nem sabe que ela tem ansiedade. Então você precisa fazer publicações e posts ainda conscientizando essa pessoa que pode ser que ela tenha. Então você vai dizer os sintomas daquilo, né? O coração, de repente você começou a ficar com o coração palpitando, respirando rápido, você não sabia o que estava acontecendo. Isso pode ser que sintomas de uma crise de ansiedade. E pode ser que essa terapia aqui vai te ajudar nisso, nisso e nisso. Entendeu? Então vocês vão passando a consciência da pessoa. E aí, quanto mais tempo ela te segue, quanto mais material, conteúdo informativo você tem, mais ela vai entendendo sobre o que ela precisa resolver, sobre o que você tem para oferecer, tá? Então, espero que tenha te ajudado aí, mestre do cogumelo. Depois manda pra gente aqui o Insta, já que você tá começando, também pra dar uma força aí, a gente começar a seguir você também. Quero ver os seus conteúdos, tá bom? E aí, então, dentro, né, do marketing digital... Ah, que bom que você gostou, gratidão. Outra coisa, né, da questão do marketing, do tráfego, sabendo as palavras-chave, conhecendo muito bem seu avatar, você precisa, além de fazer um conteúdo que conecte com eles, você falando, você também é bom entender que tipo de imagens que conecta com ele, o que você está falando que de repente seria interessante. E aí que vem também a ajuda das inteligências artificiais. Não é que precise fazer tudo com inteligência artificial, né? Eu, por exemplo, quando eu faço os meus posts, os meus trabalhos, tem vezes que eu uso vídeos que eu, né, pego em plataformas como Canva, né, que são um banco de imagens e de vídeos, assim como eu uso vídeos meus, tanto dos meus eventos, dos meus atendimentos, quanto eu falando direto para a câmera e quanto fazendo também nas inteligências artificiais. Então, eu amo as inteligências, elas me ajudam muito. Inclusive, né, essa marca que eu falei, que eu tenho dos cogumelos, a gente faz com inteligência artificial. Aqui atrás, a águia também, um pôster. E isso também me ajuda nas minhas postagens. Então, pode te ajudar a fazer. É você começar a dar um prompt certo também. Lembra que eu falei que tudo depende da forma como você pede, tanto para a plataforma quanto para as inteligências artificiais. Então, já vou dar aqui uma dica. Quando eu faço algum tipo de imagem em inteligência artificial, eu vou colocando alguns pontos, por exemplo, 8K, que é em alta definição. Se você não lembrar 8K, coloca lá, alta definição, com muitos detalhes. Aí você pode colocar, por exemplo, se for alguma coisa estilo cinema que você queira, e aí você bota lá, cinematográfico, realista ou não, ou estilo o filme Avatar, ou estilo filme tal, começa a jogar referências. A inteligência artificial, ela só entende os comandos se você só faz uma pergunta rápida para ela, ela vai te dar uma resposta rasa. Então, se você formula e dá referências do que você quer, ela vai te entregar melhor. Inclusive, né, então eu já falando da inteligência artificial, né, o Canva e o ChatGPT. ChatGPT é a mesma coisa, todo mundo já conhece. A coisa é aprimorar como que você vai fazer isso para te ajudar na terapia. Então, vamos supor que você estuda comunicação não violenta. E aí você pode colocar lá
como o Bert Hellinger responderia sobre isso. Eu, por exemplo, gosto de leitura do Paulo Coelho. Às vezes eu coloco assim, como Paulo Coelho me responderia isso? Ou use um formato, uma comunicação, uma linguagem estilo Paulo Coelho misturado com Steve Jobs. Enfim, sua criatividade é que manda agora. E aí você pode ajudar, pedir para criar os seus posts, tomando cuidado, então, para não ficar muito no artificial, né? Porque agora é muito comum. Essas ferramentas estão aí para ajudar a gente. Mas para você não se tornar só mais um dentro do digital, né? Porque todo mundo tem que estar no digital, mesmo que seja para vender presencial. Para você não ficar muito repetitivo ou raso com as respostas que a inteligência artificial te dá, joga vários contextos de referência. Que tipo de terapia que você tem, o que você faz, quando você estudou sobre esse conhecimento, quem são as referências que você tem dessa área? Coloca tudo o que você puder. Então, quando você for criar um simples conteúdo para o Instagram, que seja um texto de uma descrição de uma imagem, você consegue trazer muito mais riqueza. E, além disso, você consegue colocar a sua essência real, o seu propósito, porque você lembra que lá no branding você já construiu isso. Porque se você não construiu, é isso, são pilares, tripé. Um não funciona sem o outro. Se você não tem os três bem apoiados, cai, tá? Então, para quem chegou agora, relembrando, né? O branding, que é você falar, então, ter a sua identidade bem formada, do avatar, do seu serviço, identidade visual. Isso é que vai te dar a base para que você construa o seu marketing, tá? Tráfego, posts, plataformas, né? Instagram, YouTube, tudo isso só é construído em cima dessa base. E mesmo falando de tudo isso, né, que aqui para vocês, eu sei que algumas pessoas podem estar pensando que pode parecer complicado. Será que eu consigo aplicar tudo isso de uma vez? Mas eu não entendo de tecnologias. Ou talvez não tenho dinheiro para investir nisso agora. Como que eu posso começar com essas ferramentas de tráfego pago? E assim, é muito normal se sentir assim, tá? Muitos terapeutas acham que não têm os recursos para começar ou com os conhecimentos para se destacar nessa era digital. E isso muitas vezes porque falta um guia, tá? Um passo a passo, um suporte. E eu entendo o que você está sentindo, eu também já passei por isso, tá? Mas, por exemplo, essas ferramentas, o importante é você começar. Você pode colocar lá R$6 por dia para você ir conhecendo. Faz um post, turbina ele, nem precisa ser no estágio abrir gerenciador, né? Ser toda a parte mais profissional. Começa a fazer, turbinando aí no Instagram. E aí começa a perceber que às vezes também tem o Pareto, 80-20. Não são todos os posts nem reels que você vai pagar que vai funcionar. Então, não coloca dinheiro em um e falar não funcionou para mim. Pode ser que dentro de 10 você consiga acertar e um começa a distribuir muito e chegarem vários seguidores para vocês, tá? Então, o importante é começar, é fazer ali um post, é turbinar esse reel, é começar a desenvolver esse planejamento que eu falei aqui com você. E mesmo que você não saiba, é mais simples do que você imagina. Se qualquer coisa der errado, se torna mestre de ligar e desligar. Eu sempre que eu aprendi, quando eu estava aprendendo computador, quando eu era mais nova, eu tive uma professora que falou assim: qualquer coisa que der errado, você cancela. Se o cancelar não der certo, você desliga e liga de novo. Isso é hoje um lema na minha vida e eu passo para vocês. Se arrisca, faz sem medo, começa, tá?
E aí, mesmo que você gaste R$ 50 ali, talvez não tenha retorno disso, que eu digo de atendimento, né? Não consiga marcar realmente um atendimento, mas você vai começando a construir experiência, algumas pessoas vão começar a te seguir, você vai começar a entender como funciona os seus posts. E para você que já é experiente, né, que já tem essa experiência, já está postando, vamos seguir um passo a mais? Bora lá para o gerenciador, criar uns públicos mais avançados. A coisa é sempre a gente se arriscar num passo a mais, ir um pouco mais adiante, que aí a gente vai aprendendo no meio do caminho. Hoje em dia também tem muito tutorial, qualquer coisa, né, que você tenha dificuldade na hora, você busca ali uma ajuda no próprio Google, né, no próprio YouTube para você ir fazendo, né? E vamos pensar juntos. Se você não tiver esses pilares, se você não investir no tráfego, né, não criar o seu planejamento, de verdade, você está deixando de alcançar milhares de pessoas que precisam do seu trabalho. Hoje uma pessoa perguntou, né, num post meu, que eu falei sobre o Global Wellness, do crescimento que está tendo na procura do bem-estar em 300%. E ela me perguntou, mas cadê esses clientes? Esses clientes estão aí mais perto do que você imagina, estão na sua rua, estão no seu bairro, estão na sua cidade. E com esses pilares é que você vai alcançar essas milhares de pessoas que elas já estão te procurando. Ou elas já precisam de você e não estão te procurando ainda, mas quando você aparecer, vai fazer sentido. Porque vai dar match, né? Vai dar aí um encontro do que ela tá sentindo e pode beneficiar ela, né? Então, como eu falei, o brand você acaba se destacando também no mercado, né? O tráfego pago você atrai os clientes rapidamente e com a inteligência artificial você ganha tempo para focar no que realmente importa, que é o quê? Você fazer as suas terapias, você atender os clientes, né? Eu sei que às vezes a gente quer fazer só o que a gente mais gosta, mas às vezes é preciso fazer outras partes que talvez você goste no futuro também. Eu tive dificuldade um dia e hoje eu amo e tô aqui ensinando para vocês. Então, tudo aqui no início é mais difícil, né? Um pouco mais desafiador, mas depois que aprende, começa a fluir mais, né? E quando eu comecei a usar isso, gente, de verdade, meu trabalho mudou completamente. E aí sim que eu comecei a viver de terapias de verdade. E eu quero que você também decole. Eu quero que você faça parte dessa missão de ajudar essas milhares de pessoas que estão procurando. Boa noite, Kátia. Alô, não criei um Instagram para terapia ainda, mas não sei como converter as visualizações em seguidores e os seguidores em clientes, além de não entender de IA. Super te entendo, Kátia. O interessante é você começar a criar, né, essa página que seja para o seu profissional. E tudo é um fluxo, né? Você trouxe aqui realmente o passo a passo. Como que você converte visualização em seguidores? Falando o que a pessoa interessa. Quando você fala o que interessa para outra pessoa lá do outro lado, ela vai começar a te seguir. Então, por isso que eu falei, a base para você saber quem é que você está buscando para ajudar, qual é o seu avatar, o seu público-alvo, é fundamental. Porque se você fala de uma dor que ele tem, por exemplo, se você fala sobre insônia, e aí você faz um conteúdo falando aqui 3 benefícios ou 3 formas para aliviar a sua insônia, e a pessoa tem insônia, ela vai querer te seguir. Principalmente se ela entrar no seu Instagram e ver que você tem vários materiais que falam do porquê da insônia, que tipo de alimentos que melhoram a insônia. E aí ela vai falar, nossa, essa pessoa aqui pode me ajudar, então eu vou seguir ela. Então é assim que você converte
visualizador em seguidor. Para converter seguidor em cliente, você precisa conquistar essa pessoa. Quanto mais tempo ela passar com você, mais ela se sente segura e vê se é compatível e alinhado com o que você está falando. Então, conforme ela for vendo seu material, seus conteúdos e falar, nossa, realmente essa pessoa pode me ajudar. E aí, em algum momento você fala assim, vagas abertas para o meu atendimento. Aí essa pessoa já vai estar preparada para comprar o seu serviço. O problema é quando a gente tenta vender um serviço antes das pessoas estarem preparadas, antes delas terem consciência do nosso serviço, do nosso produto. Então, primeiro você tem que pensar sempre em criar essa consciência, que aí depois a compra, né, tornarem clientes, vai ser só uma consequência desses passos todos que a gente falou aqui, desses pilares. Tá bom, Kátia? Espero que eu tenha te ajudado. E você falou que não entende de IA, né? IA, começa do início mesmo. Vai lá no ChatGPT, começa a conversar com ele. Pergunta o que você acha que eu poderia começar a falar no meu Instagram? Ou como eu poderia encontrar, né? Encontrar a profundidade do meu público-alvo. Como eu entendo minha identidade de comunicador. Usa ele como amigo, não num momento de que vou usar para criar algo agora. Porque você só vai criar quando você tiver com a sua base pronta. Então, quando você tiver com a base pronta, aí sim. Por enquanto, vai brincando. Brinca com a inteligência artificial. Vai pedindo referências de livros que você leu, né? E pede para ele resumir esse livro, para responder perguntas que você tenha como essa referência, tá bom? E aí, pessoal, inclusive já aproveitando esse gancho, na próxima live, que vai ser amanhã às 8h30, eu vou falar sobre como superar o medo de aparecer e começar a divulgar o seu trabalho nas redes. Então, lembrando que hoje, né, esses aquecimentos são lives de aquecimento pro evento A Nova Era das Terapias Holísticas, que começa em 5 dias, gente. Eu tô muito animada para te ver lá, tá? Vai ser 20, 22 e 24 de janeiro. E se prepara, vai com caneta e caderninho, que é para aprender bastante coisa e você decolar na sua carreira, tá bom? Então, se você ainda não inscreveu, vai lá no link da bio, tá? E te espero amanhã, então, aqui na live também. Um grande beijo, pessoal!